Nesta semana, em conversa com um obreiro congregacional, não do nosso grupo, mas da União de Igrejas, ele falava, nós conversamos sobre vários trabalhos de gratidão por essa data, 19 de agosto, né, que foi agora, nessa semana. E ele fazia algumas observações, sendo contra determinados tipos de trabalho, e falou de uma coisa interessante, de lugares onde havia trabalhos e um obreiro convidado, um obreiro de outro grupo, de outra denominação, sem nada a ver com congregacionalismo, mas sem nenhum bairrismo. A verdade é que uma data como essa, data de ouvirmos gente nossa, ligada ao nosso grupo. Essa é a grande verdade, né? Não tem nada a ver, ainda que tenhamos uma fraternidade muito amiga, né, e companheira com os outros pastores e líderes de outros grupos denominacionais, mas eles são convidados em outros momentos. Nesse momento é um momento realmente da família congregacional. Então, quem vai falar para nós é o presidente de nossa associação de igrejas. E eu dou essa palavra devido ao encontro que tive essa semana com esse obreiro congregacional, porque sempre alguém diz, porque é o presidente. Não é o presidente que impôs, ele foi convidado pela comissão, né, por aqueles que estavam responsáveis por esse programa, e então é ele que vai falar nesta noite, o pastor Rubens Dutra da Silva, que pastoreia atualmente a nossa igreja lá em João Pessoa. Nós vamos passar a palavra para ele. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos a nossa meditação propriamente dito, com base no que o pastor Dinesi acabou de falar, cabe a nós agradecermos o convite. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Afinal de contas, são datas marcantes, 150, 160, e se Deus assim permitir, 170 anos e assim sucessivamente, e nós nos reunirmos para louvar e agradecer a Deus por essa data tão importante, não só para o nosso grupo congregacional, mas sobretudo para o cristianismo evangélico, cristianismo protestante aqui do nosso país. Eu lhes convido a permanecerem com as suas Bíblias abertas no texto que nós lemos, que acabamos de ler, Salmo de número 126. Meus irmãos, meus amigos, este texto que nós lemos, o Salmo de número 126, ele narra um momento especial para o povo de Deus, no passado. Após 70 anos de cativeiro, Judá estava retornando à sua terra natal, com o fim de reconstruir a cidade de Jerusalém, seus muros, mas, sobretudo, o templo de adoração ao Senhor. Este Salmo de número 126 tem como tema predominante, tem como tema central a alegria. Era um dos salmos entoados pelo povo de Deus durante as peregrinações à cidade de Jerusalém, com vistas, com objetivo, à adoração. Através desse texto, irmãos e irmãs, os judeus, eles poderiam olhar um pouco para o passado, vendo com alegria as intervenções de Deus em sua vida. Isso. Através desse salmo, através do Salmo 126, o povo da aliança podia enxergar o seu presente por mais e mais intervenções. E não só isso, através deste texto, Israel seria conscientizado que essas intervenções divinas requereriam trabalho, requereriam sofrimento da parte do povo. Contudo, tais esforços, eles trariam no futuro muita e muita compensação. Hoje, meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui também de nos alegrar. Hoje, nós estamos aqui com o objetivo de nos alegrar. Uma alegria que vem ao olharmos para o passado e vermos também o agir de Deus.
há 160 anos e 3 dias exatamente, estava começando uma grandiosa obra em nosso país. Uma obra, irmãos e irmãs, que continua em curso nos nossos dias. Uma obra que teve como objetivo central glorificar a Deus. Glorificar a Deus através da propagação do Evangelho, através de salvação de vidas. Uma obra que, como consequência, traria garantias, como de fato trouxe, civis, privilégios civis em nosso país. Mas, muito mais do que o início de uma denominação nacional, estava se iniciando há 160 anos o trabalho de semeadura. Definitivamente. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, além de nos alegrarmos com o passado, nós devemos estar conscientes da nossa realidade presente. Uma realidade na qual nós também podemos contar com a presença de Deus, da mesma forma que Ele se fez presente e agiu no passado. É justamente essa presença divina, é justamente a presença de Deus no nosso meio que garante sucesso, que garante êxito em tudo que nós fazemos e fazemos na obra do Senhor. Todavia, esse êxito, esse sucesso, ele não é alcançado sem que haja luta, sem que haja esforço de nossa parte. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, com base nesse texto, nós consideraremos as 3 visões que o salmista nos dá aqui sobre as ações de Deus na vida do seu povo. Com base nesse texto, no Salmo de número 126, nós pensaremos no seguinte tema: visões do agir de Deus em seu povo. Repetindo, visões do agir de Deus em seu povo. Assim, quais são essas visões? Quais são os olhares que o salmista nos traz? E com base dele nós podemos extrair algumas aplicações. A primeira visão, meus irmãos, a primeira visão, minhas irmãs, nós devemos olhar para o passado, constatando com alegria as ações de Deus na vida do seu povo. Nós devemos olhar, repetindo, para o passado, constatando com alegria as ações de Deus na vida do seu povo. Versículos de 1 até o verso número 3. O salmo assim se inicia: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Aqui nós encontramos o autor sagrado fazendo referência ao Judá do cativeiro e da prisão. Após 70 anos de escravidão, eles, enfim, estavam livres, voltando e voltando para a cidade de Jerusalém. Por mais uma intervenção de Deus, esse privilégio havia sido dado, esse privilégio havia sido concedido ao povo da aliança. Nos diz o relato histórico bíblico que o rei Ciro, ele fora instrumento de Deus para decretar a libertação do povo de Judá e o retorno à cidade de Jerusalém. Isso aconteceu, meus irmãos, isso aconteceu, minhas irmãs, sem que houvesse a necessidade de nenhuma revolta, sem que houvesse a necessidade de derramar a menor gota de sangue, somente pelo trabalhar, somente pelo agir de Deus na vida do seu povo. Assim, nós podemos enxergar, assim, nós podemos ver que, de fato, Deus age, Deus trabalha em favor do seu povo. E é interessante, porque quando nós olhamos o registro bíblico, nós percebemos que esta ação direta de Deus na vida do seu povo trouxe alguns resultados, trouxe algumas reações para o povo de Deus. Primeiramente, nos diz o texto que eles ficaram admirados. O texto nos diz, na parte B do versículo 1, ficamos como quem sonha. Era algo inacreditável,
para os judeus aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus estava trabalhando. De repente, a sua sorte havia sido mudada. Eles estavam deixando a escravidão em um país estranho para trás. E eles estavam, enfim, voltando à sua terra natal. Por causa disso, aquele povo teria agora o privilégio de reconstruir a cidade, o privilégio de reconstruir os muros e, principalmente, o privilégio de construir o templo de adoração a Deus. Podemos ver que era algo grandioso demais para ser realidade. É por isso que o salmista diz: ficamos como quem sonha. Mas não só isso. Além dessa perplexidade, além dessa admiração, nós podemos enxergar no texto sagrado uma segunda reação, um segundo resultado do agir de Deus na vida do seu povo. Além de admirados, perplexos, eles ficaram alegres. Versículo 2, parte inicial. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A admiração é somada à alegria. Essa alegria estava fundamentada naquilo que Deus havia feito em benefício do seu povo. Se antes, como nos revela o Salmo 137, versículo 1, os judeus pranteavam pelo fato de estarem cativos e se sentirem desestimulados a cantar, agora não. A situação foi mudada. A alegria passava a ser realidade na vida do povo de Deus. Era uma alegria que fluía, era uma alegria que brotava da intervenção de Deus no meio do seu povo. Dessa forma, irmãos e irmãs, nós entendemos que quando Deus intervém na história do seu povo e o faz de maneira poderosa, e o faz de maneira milagrosa, nós ficamos não só admirados, mas também nós ficamos alegres. Esta alegria ímpar é uma alegria verdadeira que é desfrutada e desfrutada pelo povo de Deus. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui nesta noite de hoje. Nós estamos para relembrar mais uma das intervenções de Deus na vida do seu povo. Especificamente falando, uma intervenção de Deus na vida de um dos seus servos, a fim de trazer o evangelho da salvação ao nosso país. Na verdade, nós podemos afirmar que, através do trabalho do Dr. Calley, Deus constituiu e continua a constituir o seu povo aqui em nossa nação. Não foi à toa, irmãos e irmãs, que as tentativas que o Dr. Calley teve de difundir o evangelho, quer seja na Índia, na China, quer seja na Ilha da Madeira, não consumiram todo o seu tempo de vida, não consumiram todo o seu tempo de ministério. Deus o havia separado para trazer o evangelho da salvação em nossa língua em caráter definitivo. Havia um plano de Deus a ser cumprido na vida do seu servo. Por isso, hoje, assim como nós lemos aqui no Salmo, nós podemos dizer, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Assim, essa é a primeira visão que nós devemos ter, uma visão do passado, considerando com alegria as ações de Deus em benefício do seu povo. Isso aconteceu com Judá no retorno do cativeiro, isso aconteceu na vida do Dr. Calley para trazer o evangelho ao nosso país. Mas nós não podemos parar nessa primeira visão. Há uma segunda visão que nós devemos ter com base nesse texto. Ou seja, nós devemos olhar para o presente, clamando pela ação de Deus em nosso meio. É a segunda visão. Olhar para o presente, clamando a ação de Deus em nosso meio. Versículo 4, nos diz o texto: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe.
Aqui, irmãos e irmãs, nós percebemos que o salmista não ficou com a sua atenção voltada apenas para o passado, considerando com alegria as ações de Deus em meio do seu povo ou em meio ao seu povo. O texto diz que o salmista, ele avança, e ele olha, ele enxerga também o presente. Ele pede o agir de Deus na vida do seu povo. É por isso que ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. É interessante nós observarmos que o salmista, ele podia ficar contente com aquilo que Deus já tinha feito, ou seja, trazido de volta o povo à sua terra. Além disso, o salmista poderia estar conformado, pois a lembrança do passado era mais que suficiente para comprovar o favor de Deus para com eles. Contudo, ele deseja mais. Ele deseja que Deus avive sua obra no meio do seu povo. Esse desejo presente no coração do salmista era algo que ele queria, era algo que ele focalizava como algo que deveria ser concretizado repentinamente. É por isso que nessa petição que ele faz aqui no versículo 4, ele associa o seu pedido de restauração com um fenômeno da natureza muito normal, muito comum para quem habitava na região de Judá. É por isso que ele diz: restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Para quem não sabe, o Neguebe é uma das regiões mais áridas do território de Judá. Na maior parte do tempo, essa região, Neguebe, prevalece a seca, prevalece a aridez, prevalece a falta de vida. Entretanto, vez por outra, repentinamente, caem fortes tempestades nesta região. Com isso, a paisagem logo muda. O que é seco, ou o que era seco, passa a ser verde, o que é sem vida, passa a ser habitado por animais e por aves. É este fenômeno ao qual ele faz referência aqui nessa passagem. E era justamente assim que o salmista desejava que Deus fizesse ao seu povo, ou seja, uma grande restauração, trazendo vida e trazendo vigor espiritual. É assim também, irmãos e irmãs, que nós também devemos nos posicionar. Olhar para o passado e ver como Deus agiu na vida de Caleb, trazendo o evangelho à nossa ação, à nossa nação, é algo que deve nos alegrar, com toda certeza. Todavia, não devemos ser meros saudosistas. Devemos pedir que Deus, ele haja em nós, assim como agiu na vida do seu servo, nos dando a semelhança do que aconteceu com ele, fervor por Deus e também dedicação à sua obra. Nós podemos afirmar que a vida do Dr. Caleb é um exemplo de devoção a Deus e também amor à sua obra. Ele foi alguém que poderia ter vivido muito comodamente no exercício da sua profissão, mas, conforme vimos no relato, ele se dedicou ao cuidado das almas das pessoas. Ele foi alguém que poderia ter vivido uma vida tranquila lá na Europa, mas se dispôs a trazer o evangelho a um país pobre, a um território pobre como o nosso, como aconteceu há 160 anos. Na verdade, o que nós vemos aqui é muito mais que um exemplo, é um padrão de piedade que deve ser observado, é um padrão de piedade que deve ser seguido. Alguém cuja piedade era manifesta, sobretudo no comportamento que ele evidenciava em relação ao dia do Senhor, conforme vimos na noite de hoje, em outros relatos da história. É como nos diz, irmãos e irmãs, o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, quando nos fala: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E, prossegue o texto, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Assim, nós vimos até aqui duas visões que nós devemos ter em nossas vidas no que diz respeito ao agir de Deus. A primeira visão é uma visão do passado.
que constate a nossa alegria, que constate a nossa satisfação naquilo que Deus já nos fez. A segunda visão é uma visão do presente, que traga esse passado para que ele se torne uma realidade e uma realidade em nossas vidas. E na medida em que nós temos essas duas visões baseadas aqui no texto, nós somos conduzidos a uma terceira visão. Nós somos conduzidos a uma terceira visão, a saber, nós devemos olhar para o futuro conscientes de que o agir de Deus em nosso meio requer esforço e requer perseverança. Precisamos, repito, olhar para o futuro conscientes de que o agir de Deus em nosso meio requer esforço, requer perseverança. Versículos 5 e também o versículo 6 do texto que nos diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Neste trecho, irmãos e irmãs, vemos o salmista retratando a realidade do trabalho e do trabalho agrícola. Conforme nós sabemos, a agricultura é uma atividade árdua, extremamente árdua, principalmente em seu início. A agricultura, ela demanda esforço na preparação da terra para que nós possamos plantar, mas que depois ela é recompensada com a alegria da colheita, Assim, aconteceu também aos judeus que voltaram do exílio, do cativeiro. Foi por isso que o salmista pediu a Deus uma nova restauração, conforme vimos no versículo anterior. O retorno para Jerusalém, com o fim de reconstruí-la, iria demandar esforço, iria demandar coragem, iria demandar tempo e iria demandar sofrimento da parte das pessoas que para ali se dirigiam. A presença de Deus no meio do seu povo requereria dedicação a ele e participação em sua obra. O trabalho de reconstrução da cidade e do templo levou alguns anos, conforme nos diz a palavra de Deus. A oposição, durante esse processo, foi uma constante em todo esse período. Contudo, o fato de Deus estar presente garantiu o êxito do trabalho, fazendo com que o povo se alegrasse no futuro, principalmente quando o templo do Senhor foi reinaugurado, conforme nós vemos nos relatos dos livros de Esdras e também no livro de Neemias. Assim, meus irmãos e irmãs, deve acontecer conosco também. Nós devemos estar conscientes de que a presença de Deus nos levará a mais dedicação, a mais serviço a Ele, como aconteceu ao Dr. Calley. Mas isso não ocorrerá, mas isso não acontecerá a parte do nosso esforço, a parte da nossa dedicação e da oposição que muitas vezes nós vamos sofrer ao longo desse processo. Contudo, Deus nos garante a sua presença, Deus nos garante a sua bênção, mas requer de nós perseverança, requer de nós luta. A vida de Calley, ela foi um exemplo dessa realidade. Os frutos espirituais que ele colheu ao longo do seu ministério e que continuam sendo colhidos em nossos dias é um fato que nós não podemos negar e que ninguém poderá negar. Contudo, isso não aconteceu por acaso. Exigiu da parte dele dedicação, exigiu da parte dele esforço, exigiu da parte dele perseverança. Dedicação de abrir mão de uma carreira secular bem-sucedida para se dedicar à pregação do Evangelho. Esforço para percorrer o mundo no trabalho de pregação e pregação do Evangelho. Perseverança diante das perseguições pelas quais passou, sobretudo na Ilha da Madeira, mas também aqui no Brasil, para que assim o Evangelho pudesse ser propagado, para que assim o Evangelho pudesse ser difundido. Dessa forma, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos ter uma visão otimista do nosso futuro.
nós devemos estar conscientes da presença de Deus em nossas vidas. Nós devemos estar conscientes do agir de Deus também nos nossos dias. Mas isso requer de nós esforço, isso requer de nós dedicação, isso requer de nós perseverança, assim como aconteceu com esses dois exemplos bíblicos e históricos aos quais fizemos menção agora há pouco. Diante disso, nós podemos nos perguntar: quais são as visões que nós devemos ter do agir de Deus em meio do seu povo ou no meio do seu povo? Em primeiro lugar, nós devemos ter um olhar no passado, enxergando com alegria as ações de Deus no meio do seu povo. Nós devemos ter também um olhar para o presente, clamando a Deus por sua presença, a fim de que possamos ser usados por Ele na sua obra. E também nós devemos ter um olhar para o futuro, para constatarmos os frutos espirituais produzidos por Deus através de nós, mediante esforço, mediante dedicação, mediante perseverança. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus, Ele nos abençoe como povo seu aqui em nosso país, em especial pelo fato de sermos família congregacional. Que Deus, Ele torne essas verdades que aqui observamos claras e evidentes em nossas vidas, para que assim a gente possa prosseguir com o legado deixado pelo Dr. Calley, por Dona Sara, para que assim nós sejamos fiéis a Deus e à sua palavra, e para que assim nós prossigamos no trabalho de evangelização e, acima de tudo, que nós prossigamos glorificando a Deus através das nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações e que Ele nos dê essas 3 visões para a sua glória. Que Ele nos abençoe. Amém.